Preparem-se para uma experiência incrível, porque hoje vamos falar sobre as principais informações sobre o coração. Bom, agora aqui faz a parte da nossa equipe, começando pelo Gustavo Felipe, o Felipe Alcântara, Felipe Giacomini, o Caio Tavares e o Felipe Mesquita. O que é o coração? O coração é o músculo mais importante do corpo. Cada batida ele fornece alimento e oxigênio às células. Um coração saudável é a chave para um corpo saudável. Estrutura do coração. O coração é um órgão muscular oco, localizado no centro do tórax, ligeiramente inclinado para a esquerda. É dividido em 4 cavidades, 2 átrios superiores e 2 ventrículos inferiores. As paredes do coração são compostas por 3 camadas: epicárdio externo, miocárdio médio e endocárdio interno. As válvulas cardíacas, como as válvulas antriventriculares, tricúspide e mitral, e as válvulas semilunares, pulmonar e aórtica, controlam o fluxo sanguíneo entre as cavidades do coração. Funcionamento do coração e o fluxo sanguíneo. O coração funciona como uma bomba que impulsiona o sangue pelo corpo. O sangue desoxigenado retorna ao coração pelas veias cavas superior e inferior, até os átrios direito, é bombeado para o ventrículo direito e esquerdo, e em seguida é enviado aos pulmões para oxigenação. O sangue oxigenado retorna aos átrios esquerdos e é bombeado para os ventrículos esquerdos, que o enviam para todo o corpo através da aorta. Continuando o funcionamento do coração e fluxo sanguíneo, o sangue chega ao átrio direito através das veias cava, passa através da válvula tricúspide, chega ao ventrículo direito, o VD contrai e a válvula pulmonar se abre através da artéria pulmonar e artérias pulmonares direita e esquerda. O sangue chega aos pulmões e onde é oxigenado. Depois retorna pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. O sangue passa para o ventrículo esquerdo e o VE contrai e empurra o sangue para a artéria aorta, que distribui o sangue para todas as partes do nosso corpo. Composição celular do tecido sanguíneo. Bom, existem 3 tipos de células sanguíneas. Vamos começar pelos glóbulos vermelhos, os eritrócitos. Bom, são responsáveis pelo transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo e pelo transporte de dióxido de carbono dos tecidos de volta aos pulmões para ser exalado. Eles também contêm hemoglobina, uma proteína que se liga ao oxigênio e ao dióxido de carbono. Se tratando agora de outro tipo de célula sanguínea, vamos falar agora dos glóbulos brancos, os leucócitos. Bom, eles são a parte do sistema imunológico que ajuda a defender o corpo contra uma infecção ou doença. E pode existir diferentes tipos de glóbulos brancos, e cada um pode ter sua função específica na resposta imunológica, incluindo a identificação e a destruição de patógenos. E agora, se tratando do último tipo de célula sanguínea, vamos falar sobre as plaquetas, também chamadas de trombócitos. São fragmentos celulares envolvidos na coagulação do sangue, quando ocorre um ferimento, e as plaquetas se acumulam no lugar para ajudar a formar um coágulo para interromper o sangramento. Elas também liberam substâncias que estimulam a contração dos vasos sanguíneos, contribuindo à hemostásia. Esses 3 tipos de células sanguíneas trabalham em conjunto para garantir o funcionamento adequado do sistema circulatório e a resposta eficaz do corpo a lesões e infecções. Estrutura de veias e artérias. Estruturas dos vasos do sistema vascular sanguíneo. A maioria dos vasos do sistema vascular sanguíneo é formada por 3 camadas concêntricas denominadas túnicas. Túnica íntima é a mais interna, túnica média, que é a intermediária, e a túnica adventícia, que é a mais externa. Essas túnicas estão bem representadas apenas nos vasos mais calibrosos. Nos vasos de menor calibre, as túnicas podem estar simplificadas na sua espessura e composição, ou algumas túnicas podem estar ausentes.
Somente a túnica íntima está presente em todos os vasos. Artérias elásticas e artérias musculares. Há dois tipos básicos de artérias, elásticas e musculares. Essas também são chamadas de artérias de distribuição. As artérias elásticas se situam nas próximas ao coração. Um bom exemplo é a artéria aorta. Sua túnica média tem grande quantidade de materiais elásticos sob forma de delgadas lâminas paralelas. Essas lâminas não são contínuas, porém possuem pequenas perfurações. As artérias musculares ou distribuição compreendem o restante de artérias. Como seu próprio nome indica, o principal componente da túnica média é o tecido muscular liso. Suas fibras se dispõem em camada circular helicoidal. Isto é, as fibras dispõem de maneira perpendicular ao maior eixo do vaso. Como distinguir artérias e veias? Ambos tipos de vasos são formados por três túnicas que já foram mencionadas. As artérias e veias apresentam diferenças marcantes e, do modo geral, não é muito difícil diferenciar esses vasos um do outro. É necessário examiná-los com atenção e usar principalmente os seguintes critérios: o calibre, que é o diâmetro externo dos vasos, e a espessura relativa de suas paredes. Quando se observa no microscópio cortes transversais de um par formado por artéria e veia, é fácil comparar seus calibres e as espessuras das paredes. A artéria tem parede mais espessa se o diâmetro externo é menor que a luz mais estreita. A veia tem parede mais delgada se o diâmetro externo é maior que sua luz mais ampla. A segunda é a espessura relativa das túnicas. Na maioria dos casos, as artérias têm túnica média mais espessa que a sua túnica advência. Na maioria dos casos, a veia tem a túnica advência mais espessa que a túnica média. Outros critérios que auxiliam a diferenciação: as artérias têm uma lâmina elástica interna durante quase todo o seu projeto, o que não existe nas veias. Os vasos vazaram existem em maior quantidade nas veias do que nas artérias. Nas veias são às vezes mais calibrosas, e os vasos existem na túnica advência e também na túnica média. Nas artérias estão os presentes principalmente na túnica advência. Funções do sistema circulatório. O sistema circulatório é responsável por duas funções principais: transporte e proteção. Ele transporta nutrientes, oxigênio e hormônios para as células do corpo, enquanto remove resíduos metabólicos, como dióxido de carbono e ureia. Além disso, o sistema circulatório também desempenha um papel na defesa do corpo, transportando células brancas do sangue e anticorpos para combater infecções. Componentes do sistema circulatório. O sistema circulatório é composto por três componentes principais: o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. O coração é o órgão central do sistema circulatório e funciona como uma bomba impulsionando o sangue através do corpo. Os vasos sanguíneos são os tubos que transportam o sangue pelo corpo. Existem três tipos principais: artérias, veias e capilares. O sangue é o fluido que circula pelo sistema circulatório e transporta substâncias vitais pelo corpo. Circulação do sangue. O sangue é bombeado pelo coração através de um circuito duplo: o circuito pulmonar e o circuito sistêmico. No circuito pulmonar, o sangue é enviado para os pulmões para oxigenação, enquanto no circuito sistêmico, o sangue é oxigenado e é distribuído para todo o corpo.